em relação ao Palmeiras, eu acho que em relação ao Palmeiras tem uma diferença para essas outras, inclusive o Flamengo. É, sim, o time que mais investiu, vai ser o time mais olhado, mais cobrado, portanto, como foi o Botafogo ano passado. Isso já está claro, né? E a análise do Abel passa um pouco por isso, quando ele projeta o elenco e tal, a gente fica olhando. Pô, mas olha. Agora, também tem o lado do time está sendo reconstruído com partidas em sequência. E vai ser assim, né? Não tem pausa. Agora, nós estamos, né? Vessone eram 20, já foi uma da Libertadores, foi uma do Brasileiro, até a pausa do Mundial. Pausa do Mundial que o Palmeiras não terá, né? Então, o Palmeiras vai emendar. Então, faltam 11 do Brasileiro, 5 da Libertadores e 2 da Copa do Brasil. Então, vão ter 18 partidas. O Abel vai ter que achar um time para o Mundial disputando 18 partidas. Isso vai durar mais ou menos dependendo de encaixe de sites e situações que ele consiga nos jogos obter. Eu achei a análise do Massa um pouco, e eu até perguntei para ele antes de começar o jogo, como é que ele via a distribuição antes das peças se acomodarem na linha de 3 e tal. Eu achei uma alternativa interessante, mas ela é meio conflitante com o que o Abel projeta para frente, segundo a análise do elenco dele, o quadro, né? Posições, goleiros, tenho 3, laterais. Ele ainda projeta, pelo menos no discurso, um elenco no sistema que ele sempre gostou mais de jogar. 4, linha de 4, 2 caras no meio, um 5, um 8, um 10, um pela direita, outro pela esquerda e um centroavante. Para mim, com o elenco que o Palmeiras montou, isso é desperdício, esse sistema de jogo. Você vai ter lá o Paulinho de um lado, o Vitor Roque no meio, o Estevam do outro lado. Um dos 10 ali atrás, o Vitor Roque, o Lucas ou o Rios, Borboleta ou não, o primeiro volante, um lateral direito, um lateral esquerdo, 2 zagueiros. Hoje, o elenco que ele tem, embora ele saliente as contusões, ele tem razão, todos têm, né, contusão. O Flamengo tem mais até nesse momento. Ele não tem um monte de jogadores, ninguém tem o elenco à disposição agora porque os estaduais, eles provocam sequelas. E alguns, além disso, tem o estadual e a data FIFA, né? O estadual serve para isso, ele não concorre com nenhum campeonato, ele demite treinador, ele machuca o jogador, até quem é campeão, Corinthians de prova. E aí, quando começa a coisa para valer, o técnico está com um monte de desfalques. Isso é o Abel, o Felipe, o Ramon, o Zubeldia, todos estão nesse patamar. A minha dúvida é o que o Abel projeta, de fato, para o Palmeiras ideal nessa temporada. E essa explanação do elenco, ela me leva a crer que ele vai tentar, primeiro, repetir o sistema que ele mais gosta. E aí a gente vai ver também como ele se vira com abundância. Porque ontem o discurso era da carência ainda. Eu não tive fulano. E no discurso da carência fica ok ganhar um jogo do Sporting Cristal na última bola. O que a gente tem que também verificar é que a vulnerabilidade do Palmeiras defensiva, os chutes de média distância e gols que o Palmeiras sofre desse lugar aí que a gente está vendo, desde o ano passado, é incrível. É incrível. Às vezes com 3 zagueiros, às vezes com um volante marcador, às vezes com 2 volantes que não marcam. Mas esse setor do campo, para quem tem chutador de média distância, é um deleite. O Botafogo não tem, o São Paulo não tem chutadores de média distância. Então, o jogo Botafogo e Palmeiras, São Paulo e Palmeiras, eles não mostram tanto essa fragilidade que um time médio médio, sendo bondoso, como o gol do Carro Cristal. sai assim, lembra? O gol do Galo sai assim, vários gols saem assim, então essa é uma questão para ele trabalhar. Acho que deu para o gasto, ganhou fora, eu acho que é uma chave bem acessível, agora o jogo é do Cerro Porteño em casa, até a volta com o Corinthians, aí volto só para passar para o Vessone, para o próximo capítulo. Está lá o Corinthians engasgado, evidente, né? Na resposta que o Abel deu. Não vai ser no Allianz Parque, eu acho que para o Palmeiras é lamentável isso, para o torcedor do Palmeiras também, mas até o Corinthians tem o jogo do Brasileiro do final de semana, Esporte. no Recife, o Cerro na quinta-feira,
em casa e aí o Corinthians em Barueri para completar essa parte. Cerro é na quarta, né? Porque o Cerro jogo quarta e Corinthians sábado. Não é isso? Corinthians sábado em Barueri, exato. Cerro quarta, Corinthians sábado em Barueri. Os próximos 3 jogos do Palmeiras. E que aí eu acho que o Palmeiras, talvez menos em Recife, vindo lá do Peru e tal, mas nos jogos como mandante contra o Cerro e contra o Corinthians, o Palmeiras vai ter que oferecer um pouco mais de futebol do que a gente tem visto. Vessa,